Vamos lá, uma pergunta aqui que chega a ser até, rapaz, fica tudo em ordem aqui mesmo, minha listinha. E eu vou falar pra você, os caras mandaram uma pergunta pra mim, mas bem perto do desencarne da minha avó, mas vamos que vamos. Professor, chorar no enterro é bom, é ruim? O que o espiritual entende sobre? Pois, se você chora, recebe crítica. Se você não chora, também recebe crítica. Então vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Choro, enterro. Meus queridos, prestem atenção. Isso aqui, o choro, ele é externar um sentimento. Como que eu poderia julgar alguém que chora pelo seu ente querido? Como eu poderia julgar alguém que não chora pelo seu ente querido? Isso é uma questão de sentimento. O que acontece é o seguinte: o choro é externar um sentimento, mas você pode segurar o sentimento. Não tem aquele negócio que às vezes, principalmente muito antigamente, tinha muito disso daí, né? Engole o choro, menino, engole o choro. É meio que padrão, né? Vem de geração por geração, que é algo comum. Se você engole o choro, você continua com o sentimento do choro. A única diferença é que você não externa o choro, você não coloca para fora, você não cria uma catarse, certo? Dentro da psicologia chama catarse essa situação de colocar para fora, desabafar colocando para fora os sentimentos, certo? Na psicologia tem esse codinome. O catarse nosso é expurgar os erros que a gente faz. Então, a catarse, ela nada mais é como se fosse uma reglutição, é colocar para fora algo, certo? Então, você pode colocar, o universo pode colocar para fora os nossos erros. Então, a gente fez coisas erradas, ele coloca para fora e a gente paga, a gente vê aquela situação. Como pode ser algo psicológico, mental e assim por diante. Então, o termo catarse tem que tomar muito cuidado, porque senão a pessoa vai entender só de um lado e não é bem assim. Ela tem um contexto mais amplo. Tá bom? Então, vamos lá. O choro, ele não é nem certo nem errado. Ele é o que você está sentindo naquele momento. Exemplo, vamos lá. Acabei de falar no comecinho que minha avó está prestes a desencarnar. Beleza. Quando vocês verem esse vídeo, que vai sair mais ou menos... Eu estou gravando em abril, para vocês terem ideia. Você vai sair para vocês mais ou menos em metade de junho, lá para o dia 22 de junho. Pelo menos é o que está programado aqui na tabelinha. Pra vocês verem o tempo que eu gravo antes para vocês chegarem. Então vamos lá. Aconteceu da coitadinha desencarnar. Tá, qual era a condição da avó? Bom, minha avó, 101 anos. Não é pouca coisa, já está bem idosa. Condição de sofrimento. Deu nó nas tripas, teve que fazer cirurgia com 101 anos, entubar a coitada, já estava com AVC há 2 anos, aleijada metade do corpo, ficando sentado na cadeira de roda, toda lascada. Poxa, gente. O falecimento dela vai ser de uma alegria sem tamanho. Mas eu, num velório, eu posso sentir saudade, porque é um sentimento. Então o meu espírito está se alegrando com ela. Mas o meu corpo, as minhas lembranças vêm na minha cabeça e vai falar, poxa, você lembra quando você viu ela assim? Você lembra quando você viu ela assado? Você lembra quando ela pegou e saiu com um prato de banana amassada correndo atrás de você? Você lembra quando ela pegou e falou ai, 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 e pegou, chamou atenção daqui e fez a coisinha dela? Então, vem lembranças. Vem lembranças, é óbvio que o sentimento floresce, nasce. Agora,
É de tamanha ignorância pessoas pegarem e falarem que tem que fazer festa ou ficar chorando no enterro. Nenhum nem o outro. Você tem que fazer o que você sente no seu coração, no seu íntimo, pois é um momento seu. Sabe quando que o espiritual vai te julgar sobre uma coisa dessa? Nunca. Quem criou um absurdo desse, quem criou uma regra retardada dessa, porque para não falar ridícula, ou horrorosa ou até criminosa dentro de uma psicologia humana, quem criou um tabu desse, quem criou uma ilógica dessa, não sabe o que está falando, não tem noção nenhuma do que é o mundo espiritual. Chega a ser um absurdo alguém falar uma besteira dessa. Então, se alguém chegar numa festa, chegar e ficar feliz com o falecimento de uma pessoa, não pode ser considerado uma ofensa. E quem chorar também não pode ser considerado uma ofensa. Não chora, sua mãe está bem, não chora. Como não chora? Deixa eu desabafar, bota para fora. Chora sim, coloca para fora, é gostoso, é bom chorar. De vez em quando é bom, gente. De vez em quando nós temos que colocar as catarses para fora. Colocar o sentimento para fora. Então, por favor, pela misericórdia, gente. Eu imagino que a pessoa que me fez essa pergunta foi afrontada de tal situação. Pelo menos foi o que o texto por inteiro passou para mim. Porque não é só isso, tem mais coisa, né? Normalmente a pessoa faz a pergunta e escreve um texto bem comprido, colocando, falando que sofreu um problema assim, 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 assado. Gente, cada um com a sua cultura, cada um com a sua crença, cada um com o seu sentimento. Não tem como o sentimento de alguém que mora e vê todo dia uma pessoa ser o mesmo de alguém que vê uma vez por ano. Eu vejo a minha avó de forma esporádica, porque ela não era nem perto daqui. Então eu tinha que ir para outra cidade para ver. A minha outra avó que faleceu, meus avós que já faleceu, esses daí eu ia todo final de semana. Dar uma visitadinha, fazer alguma coisinha. Então, a relação que eu tinha, a proximidade era grande. Já dessa daqui, que é da parte do meu pai, já não, já é um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais afastado, mas é minha avó. É a mãe do meu pai. Então, meus queridos, o sentimento flore, mas às vezes vai um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Às vezes a forma que parte é diferente do sentimento. Às vezes o sofrimento que tinha, a pessoa estava sofrendo, quando ela desencarna, você fica com alívio porque você sente que ela parou de sofrer. Já em outros casos você fala assim, nossa, ela já estava programando para fazer um aniversário, fazer uma viagem, fazer uma festa, fazer não sei o quê, e aconteceu tudo isso, e agora, meu Deus, e como é que faz? Então de tudo depende da circunstância, depende de tudo. Não julgue o próximo, gente. Cuida da sua vida. A do próximo, cuida ele. Quem vai ver se ele está fazendo coisa certa ou errado é ele mesmo e o mentor dele. Cada um com o seu anjo da guarda. Cada um no seu quadrado do seu anjo da guarda. Cuide da sua vida, deixe o próximo cuidar dele. O choro é uma bênção. É um momento de você fazer a lembrança da pessoa. Porque a gente não consegue lembrar da pessoa em vida. A gente acaba lembrando da pessoa nos momentos de um pouco mais de aflição, um pouquinho mais de sofrimento. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.